a inadimplência era o indicador principal que a gente viu, uma média de 15%, na realidade, está até acima dos 10%, a média está em 15% do setor, na pesquisa que a gente rodou há algum tempo atrás. Mas por que, assim, até já te interrompendo, Claro. por que você percebeu que o segmento contábil era desse jeito? Qual foi o teu... Porque você vendia startup, empresas, tal, Sim. M&A. Qual que foi o start para olhar assim, nossa, o segmento contábil tem esse problema por causa disso? Qual que foi esse start? Foi muito exploratório, sabe, Marta? Foi tentativa e erro. Assim. No começo de uma startup, você vai naquele processo de entender quem é o seu público, né? O seu perfil ideal de cliente, conversando com muita gente. Eu peguei o meu caderninho de contatos, comecei a passar pelas pessoas que eu conhecia e comecei a ver um comportamento parecido com os contadores. O primeiro que eu conversei, ele tinha uma inadimplência de R$1 milhão. Eu falei, caramba, é muito alto esse valor. Mas pensei, deve ser algo super específico deles aqui, 10%, 20% ao mês. O segundo contador com 20% de inadimplência. O terceiro contador com 30% de inadimplência. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui similar, tem um comportamento recorrente para esse segmento. E aí me acendeu aqui a luz nesse sentido. E aí comecei a explorar cada vez mais, aprofundar, conhecer. A gente desenvolveu o nosso primeiro produto lá no final de 22, um MVP mesmo para testar. Começamos já a ter resultado com esse cara aí de 1 milhão de inadimplência. Conseguimos reduzir de 1 milhão para 400 mil a inadimplência dele em poucos meses, para de fato mostrar, a gente conseguiu ver que tinha um resultado naquilo. E aí a gente falou, bom, acendeu aqui uma luz, falou, tem uma dor aqui nesse segmento. E cada vez mais que a gente falava sobre esse tema, mais vinha esse tipo de demanda, eu também tenho, a minha não é tão alta, legal, finalmente alguém não tem inadimplência alta, a minha é 6%, pô, ainda é alta, mas eu venho da área financeira, a gente olha para a inadimplência, tem que ser 0,5%, 1%, 1,5%, você como empresário sabe bem disso também, né? E infelizmente o segmento contábil acostumou-se com 10%, 10% virou uma média normal, o que é ruim, não deveria se acostumar com isso. E aí a gente percebeu que uma parte era processo, faltava os processos, mas também faltava a ferramenta. Eventualmente até tinha um processo, mas ele não era escalável dentro dos escritórios. E aí os RPs eles tinham essa lacuna. O RP fazia muito bem até o vencimento, um acompanhamento, um registro. Tenho X clientes, vou faturar aqui, mando para ele, mas depois que vencia, cabia eventualmente alguma pessoa do financeiro ou um sócio, grande parte das vezes o sócio ou a sócia ir atrás, cobrar, ligar. Entrava toda a questão de desgaste, ineficiência, todo esse problema que a gente, de fato, estava vendo e vê ainda no segmento contábil. Então, foi isso que nos direcionou para o segmento contábil. E, ao mesmo tempo, um segmento que tem uma oportunidade muito grande, né? Acho que o empresário, infelizmente, ele suga-se muito tempo dele em coisas que ele não precisaria fazer, né? Ele poderia ter o apoio de uma tecnologia ou eventualmente, uma consultoria, uma ferramenta que ajudasse ele, só que ele gasta muito tempo nisso, se desgasta e fica ali preso naquele ciclo vicioso, né? E é o que a gente começou a perceber nessa parte financeira. E a gente começou a ver números também. Então, durante esse tempo, a gente foi conversando com muitos escritórios de perfis diferentes, tamanhos diferentes, regiões diferentes, nichos diferentes, mas muita similaridade nisso. Então, a inadimplência era o indicador principal que a gente viu, uma média de 15%, na realidade, está até acima dos 10%, a média está em 15% do setor, na pesquisa que a gente rodou há algum tempo atrás. A gente vê também que gasta-se uma média de 2 a 3 horas por dia para fazer cobrança. E normalmente é um sócio que faz isso. Normalmente é um tema mais... os sócios tratam como um tema mais crítico, a área financeira fica um sócio fazendo isso. E por último, um indicador bem interessante que a gente viu era um prazo médio de atraso nos recebimentos de mais de 20 dias. Ou seja, era para receber o honorário no dia 10, mas em média estava recebendo no dia 30. Então 20 dias de descasamento, o que é péssimo. Se eu for pensar aí no escritório que tem suas obrigações também, tem que pagar a folha internamente, tem que fazer uma série de coisas. E a gente acendeu uma luz e falou que tem um potencial aqui. A gente viu que tinha algo para ser feito e aí, desde então, a gente começou a focar nisso. Show de bola.